Oi, turma! Tudo bem com vocês? Sou o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de História de hoje. Na aula de História, nós vamos falar sobre culturas, um homem como um ser cultural. Vamos lá? Bom, esse conteúdo eu acho que está na página 48 e 49, se eu não me engano, do livro de vocês. Então depois vocês vão lá no livro, faz uma leitura, dá uma aprofundada a mais do que eu vou explicar aqui hoje, certo? Bom, nós somos seres humanos e como seres humanos nós vivemos em sociedade. Então o ser humano ele precisa estar em contato, em interação com outros seres humanos para poder sobreviver, para poder fazer suas ações, seus trabalhos, etc. Nenhum ser humano se desenvolve ou vive isoladamente, sozinho, sem ter contato com ninguém. Ele precisa ter contato, nem que seja com uma pessoa que faz uma entrega, ou lá no mercado, ou alguém que vai lá na fazenda comprar alguma coisa ou levar algum produto. Todos nós precisamos estar em contato com outros seres humanos. E esse convívio entre os seres humanos no mesmo local, nós damos o nome de sociedade, certo? Então, o ser humano é um ser que vive em sociedade. E dentro de uma sociedade, dentro de um povo, existem algumas regras, leis, costumes, hábitos que é construído, que é passado de geração em geração dentro dessa sociedade, tá? E essas ações, esses costumes, esses hábitos construídos dentro dessa sociedade, nós vamos dar o nome de cultura. Então, cultura, o que é cultura? Como definir cultura? É muito complicado definir cultura. Alguns sociólogos e filósofos acham extremamente complexo, mas nós podemos definir cultura de uma forma para vocês compreenderem melhor. Cultura nada mais é que o conjunto de costumes, hábitos e ações que o ser humano desenvolve dentro de uma sociedade. Então, a forma de fazer alguma coisa, a forma de viver é a cultura que se desenvolve ali nessa sociedade. Por exemplo, vamos achar alguns exemplos para a gente entender melhor o que é cultura. Vocês já ouviram falar na Chica Doida? Que delícia! Aquele prato típico quando a gente vai no Arraial dos Amigos, quando a gente vai numa festa da cidade, tem lá pra gente comprar, que é feito de milho, uma massa de milho, coloca na forminha, aí coloca vários recheios, presunto, calabresa, que delícia, mussarela e assa. Que lá é a Chica Doida. Então, a forma de fazer esse prato culinário, a Chica Doida, é uma cultura da região aqui do sudoeste goiano, tá? A forma de usar o milho, de fazer aquela comida. Isso é cultural, tá? Então, a forma de fazer uma comida pode ser uma cultura? Pode. Por exemplo, aqui em Caçu, é o costume de fazer Chica Doida dentro da bandejinha de alumínio. Coloca lá naquela bandejinha quadrada. Costume, tá? Não vou dizer que é todo mundo, minha avó faz diferente. Claro, existem formas diferentes, mas vamos olhar no geral. Vamos olhar nas festas, num grande geral. Então coloca dentro daquela forminha de alumínio e assa, certo? Já lá em Quirinópolis, lá em Govelândia, é diferente a forma que eles fazem Chica Doida. A forma de fazer é colocada dentro de um copo. Eles fazem na panela e servem no copo. Então é diferente, eles não assam dentro da bandejinha igual a gente. Então, a cultura deles, fazer a Chica Doida, é diferente da nossa. Então, a forma de fazer a Chica Doida é diferente da nossa. Então, tá vendo que a forma de fazer esse alimento é uma cultura? Pode ser classificado uma cultura. Por quê? Porque aprendeu-se, a gente aprende aqui em sociedade. A gente aprende com um amigo, com um fulano, com a avó, com um vizinho. Então, essas ações, esses costumes que a gente passa de um para o outro e que a gente aprende em sociedade é cultura. Agora, um exemplo mais amplo, vamos falar já de país. Por exemplo, aqui no nosso país, qual é a nossa cultura em relacionamentos? Então, é costume, é cultural nós casarmos com uma pessoa só.
Então nós casamos apenas com uma pessoa. Nós vivemos a monogamia. Já em outros países, eu não vou citar o nome porque eu posso cometer um erro aqui de citar esse nome, eu posso estar falando errado, mas existem países que não casam apenas com uma pessoa. Existem países que uma pessoa casa com várias pessoas. Isso, eles vivem a poligamia. E a gente pode falar que é errado? Não, a gente não vai julgar que é errado. Por quê? Porque é a forma que eles aprenderam. É a forma que eles julgam que deve ser feito, tá? Se a gente fizer aqui no Brasil, então é errado? Aqui no Brasil ainda é errado, tá? Não é da nossa cultura, não faz parte das nossas leis, tá? Então não é cultural nosso, isso é de outro país, lá pra eles, tá? Como assim, se eles olharem pra nós, casando com uma pessoa só, eles também vão achar que nós somos errados. Por quê? Porque eles vivem em outra cultura. Então, cultura é os hábitos, os costumes, as ações que um ser humano aprende e desenvolve dentro de uma sociedade, certo? E a cultura é muito importante para poder identificar como que são as pessoas, que jeito que elas vivem, suas histórias. Então, a cultura é necessária para a gente poder se desenvolver, para a gente poder viver em comunidade, em comunhão, certo? Porque imagina só se... Não, deixa pra lá. É isso. E agora vocês vão fazer as atividades que eu deixei aí para vocês, tá? Falando sobre cultura. E, se eu não me engano, tem a pergunta definindo o que é cultura, então você pode voltar ao vídeo e ver eu falando, ou vai lá no livro também tem dizendo, na página 48 e 49, certo? E também tem algumas figurinhas que vocês devem pintá-las, tá? E eu quero falar dessas figurinhas. Eu acho que uma é da Folia de Reis. A Folia de Reis, gente, é uma dança, é uma festa muito cultural aqui de Goiás, certo? Que as pessoas cantam, dançam lá. É muito conhecido, se vocês tiverem interesse pode pesquisar no YouTube sobre a Folia de Reis, que é falando sobre os reis magos. Quando você conhece a história dos reis magos, que quando Jesus nasceu eles foram levar presentes para ele, guiados por uma estrela. Então essa é a festa em homenagem aos 3 reis magos, certo? É muito feita, muito comemorada aqui em Goiás, é uma cultural do nosso estado, certo? Eu acho que também tem sobre o samba, que já é uma cultura lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Que tem o carnaval muito forte lá, que tem o samba, esse estilo musical, essa festa muito, muito fervorosa, muito cultural de lá. Já não é tanto aqui em Goiás, certo? Em Goiás é mais sertanejo, ok? Eu não lembro qual que é a outra que eu coloquei lá. Mas aí vocês vejam aí nas atividades e façam com muita atenção, certo? Beleza? Até a nossa próxima aula.